Boa noite, boa noite. Já vamos começar, eu com o Ivando, nosso convidado especial. Estou só colocando aqui o título da palestra para ficar fixo. Boa noite, meus irmãos, boa noite. O convidado já está aqui. É um prazer estar aqui, espero que todos estejam nos ouvindo bem, né? Deixa só o Ivando adentrar na nossa hot. Olá, amigo. Pronto. Só olhar como é que tá aqui. Boa noite, Ivan. Como é que você tá, meu Boa jovem? noite. Tudo na Seja Santa muito Paz. E você, né? bem-vindo. Tá ok. Obrigado, né, por a gente estar mais uma vez juntos nesse tema tão importante, tão importante. Deixa eu ver só como é que tá aqui a minha apresentação. Só fazer aqui um pequeno ajuste para que nós não tenhamos o problema, né? Eis aí o tema do nosso encontro, né? Vamos abordar o ser humano e os desafios da nova era. O nosso objetivo, principalmente, é com esse momento que a gente está de pandemia, né, Ivando? E as Exatamente. mudanças que vemos em nossas vidas diante desse cenário que estamos vivendo. Como é que sairemos disso? Como estamos? O que é que estamos fazendo por nós? O que é que Uhum. representa esse momento para a humanidade, principalmente com relação à transição planetária, às oportunidades de aprendizado, às mudanças para a nova era, para o mundo regenerado? E antes da gente adentrar, eu quero que você aí dê suas palavras iniciais, né? Aproveite esse momento também e vamos bater um papo em cima dessa temática. Ok. Assim, amigo, eu estava observando que determinadas, se a gente for observar a cultura oriental muito rica, né? Buda já falava sobre a questão do mundo de Miroku, né? Que era o mundo do paraíso celeste. Outras filosofias orientais falam sobre o paraíso na Terra. E Jesus fala sobre a questão do reino dos céus, né? Muitos mestres, eles chegam até a nós para nos ensinar, através do amor, da fraternidade, da solidariedade, para conseguirmos vivermos da melhor maneira possível. Só que há também esses flagelos, né, como a guerra, a doença e outras formas que nos deixam vulneráveis, para que a gente possa suportar com resignação e com fé esse momento. Né? Então, baseado através dos ensinamentos, nós vamos trabalhar, né, essa temática de hoje. Tá certo? Nós vamos fazer assim, nós colocamos o ser humano, mas nós vamos fazer uma abordagem espírita e também ecumênica, não é isso? A gente conversou? Exatamente. Muito bem. E Exatamente. para que a gente possa introduzir, eu gostaria de contar uma história zen budista, em que o título dessa história é assim: Como você lida com as dificuldades? E aí é interessante que a gente está passando por um momento, né, de pandemia, de distanciamento social, situações de pessoas que não aguentam mais estar em casa, pessoas que querem continuar, pessoas que estão com sua estabilidade financeira, outras pessoas que não sabem como é que vai ficar o emprego, como é que vai ficar, as suas finanças já estão parcas, o medo de adoecer, uma série de coisas pelo mundo afora, né? Então essa história, para ser bem rápido, ela é interessante porque ela fala assim, conta uma lenda que um lavrador foi procurar o sábio do seu vilarejo para se queixar sobre as dificuldades da vida. Estava cansado de lutar com os problemas. Parecia que mal terminava de resolver um, já surgiu um outro pior. Estava a ponto de desistir de tudo. O sábio pediu-lhe para descer até o lago e trazer um balde com água. Feito isso, o sábio dividiu a água em 3 panelas e colocou-as no fogão. Logo a água estava fervendo. Na primeira panela, colocou o sábio uma cenoura. Na segunda, um ovo. E na terceira, um punhado de folhas de chá. Depois de meia hora, o sábio tirou as 3 panelas do fogão, pegou a cenoura e colocou-a numa tigela.
o ovo em outra e derramou o chá numa terceira tigela. Virando-se para o lavrador, perguntou: diga-me o que você está vendo. Cenoura, ovo e chá, foi a resposta do lavrador. Pegue a cenoura então e aperte-a. O que é que lhe parece? A cenoura está cozida, mole. Agora pegue o ovo e quebre-o, disse o sábio. O lavrador quebrou a casca e viu que o ovo estava cozido e firme. Por fim, o sábio mandou o lavrador tomar o chá. Ele sorriu e, quando sentiu o aroma delicioso, e bebeu com prazer. Em seguida perguntou: o que é que o senhor pretende com isso? O que é que o senhor pretende com isso? E o sábio explicou que essas três coisas tinham enfrentado a mesma dificuldade. E isso acontece muitas vezes conosco na vida. A mesma situação diante de pessoas diferentes. E aí continuou o sábio. Essas três coisas tinham enfrentado a mesma dificuldade, a água fervente. E cada uma reagiu de maneira diferente. A cenoura entrou forte e rija, mas ao ser submetida ao calor, amoleceu. O ovo era frágil, só contava com a casca muito fina para proteger seu interior, mas a água fervente o fez endurecer. As folhas de chá, entretanto, mostraram um comportamento singular. Depois de passarem alguns segundos mergulhadas na água fervente, elas modificaram a água. Qual delas é você? Indagou aquele lavrador. Como reage quando as adversidades batem à sua porta? Você é como a cenoura, o ovo ou as folhas de chá? Eu até entendo que cada um vai estar com circunstâncias diferentes. Então, quando você estiver diante dos problemas da vida, pergunte a si próprio: o que sou? Uma cenoura que parece forte, mas amolece e se fragiliza na primeira dificuldade? Um ovo que começa com um coração frágil e espírito fluido, mas depois da perda de um emprego ou outro problema torna-se rígido e endurecido? Ou a folha de chá, que consegue transformar as dificuldades em oportunidades, liberando seus aromas e sabores? E aí a pergunta final: como você lida com as dificuldades? É uma reflexão interessante, porque todos nós, e aí na nossa conversa, né, Ivan, procurou buscar construir um diálogo entre dois e com aqueles que estão nos assistindo, que desejem participar, interagir, jogar pergunta, trazer alguma contribuição, alguma colaboração. A gente quer trazer esse momento depois de 70 dias, sei lá, e vamos voltar às atividades. Como é que estamos? O que é que estamos levando disso? Como é que saímos do lado de lá? Como é que lidamos com essas adversidades? Eu queria que você falasse um pouco, depois a gente entra um pouco na transição planetária e outros temas. Tá bom? Ok. Aníbal, geralmente eu vejo muitas pessoas chegando para mim e comentando, né, que esse momento é um momento de reflexão, é um momento para que a gente possa também aprender em meio também ao caos, né? Mas, na verdade, se a gente for observar os ensinamentos que o livro dos Espíritos e a obra de Kardec nos dá, quando se tem qualquer tipo de problema, a gente não deve somente olhar um ponto, né, mas vários outros pontos. Se a gente for analisar, nos últimos 100 anos, nós tivemos muitos agravamentos, não só doenças, né? Aqui no Brasil, nós tivemos varíola, febre amarela, malária, tivemos também a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, né? Então, é interessante que a gente observe que, através desse tempo, houve um avanço tecnológico, né, para que se compreendesse essas pandemias, essas doenças, e compreendesse também as formas de destruição, né? Tanto é que, a partir da década de 40, nós não tivemos uma terceira guerra como foi a primeira e a segunda, né? Como foi destruidora. O ser humano ele evolui materialmente através do poderio científico, mas moralmente ainda nós estamos ainda crescendo um pouco, né? Então esse momento é um momento de reflexão, é um momento para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e vamos observar, porque assim muitos de nós não nos curvamos
ao Todo-Poderoso. Né? Tanto é que eu escrevi isso em uma página na rede social. E hoje nós estamos nos curvando a uma partícula mínima do universo, que é o vírus. Né? Então, é um paradoxo muito grande. Se nós observarmos a grande... Está falhando, Ivana. Enquanto ele retoma, deixa eu falar uma coisa. Isso que a gente está passando é fruto, olha que interessante, é fruto dessa transição planetária, né? Olha que interessante. A Terra, como planeta, como o mundo, já foi um mundo primitivo. Isso aqui é uma explicação. Já fomos um mundo de expiação e provas, né? Ou provas e expiação. Olha que interessante. O Ivando caiu a conexão com ele, mas assim que ele retomar, a gente coloca ele novamente conosco, tá bom? Deixa eu ver aqui, parece que ele já está por aqui. Deixa eu adicionar. Pronto. Que aí qualquer coisa ele conclui. E eu digo que a gente era porque nós estamos nesse estágio, nessa passagem, nesse limbo para o mundo regenerado. Então, deu uma queda aí, né? Eu adiantei aqui um pouco, mas aí pode continuar seu raciocínio. Pode continuar seu raciocínio. Tá, ok. Então, sim, hoje nós caímos em relação a uma partícula ínfima do universo, e isso também fez com que nós enxergássemos a grandiosidade da divindade, né? Que esse momento nos propiciou. Não é só recolher a nossa casa, mas recolher também ao nosso íntimo, né? Para perguntar o que é que eu estou fazendo aqui realmente na Terra, qual é a minha contribuição. Porque quando chegarmos lá, ninguém vai perguntar o que é que nós tivemos, né? O que é que nós temos, o que é que nós compramos, o que é que nós consumimos. O que vai realmente levar a nossa bagagem espiritual, né? Aquilo que realmente a gente... Exatamente. Né? Eu me lembro muito... Sim. Eu me lembro muito bem do livro Voltei, do irmão Jacó. Sim. E ele, quando desencarna, ele queria estar no plano mais superior, né? E o doutor Bezerra de Menezes questiona assim: você fez muito pela doutrina espírita, você divulgou, você fez muito pelas pessoas, né? Mas o que é que você fez mais por você? Olha aí, né? Interessante. Então, se a gente for observar, essa reflexão que nós temos que fazer, né? O que é que nós estamos fazendo de nós? Né? Legal. Então, e aí, isso é interessante, mano, porque assim, as pessoas dizem, a gente vai voltar à vida normal. Será que é o normal? Será que a gente vai voltar igual como estávamos antes? Alguns sim. Outros, desculpa a expressão, até num estado pior, porque agravou e adquiriu um estado de ansiedade e de depressão. Né? A gente lamenta. Mas outros poderão, igual como a gente viu nessa história, né? Do sábio, poderão sair diferente disso. Isso é que a gente espera. Sim. Então, se a gente for observar também, a gente fica muito triste também, Aníbal, pelo esse desencarne coletivo, né? De pessoas que perderam seus entes queridos, muitas vezes nas filas dos hospitais, sem nenhum tipo de atendimento, às vezes nem chegou a receber esse cuidado, né? A questão do desespero... Na hora de enterrar, não pode nem abrir o caixão, é muito rápido. Exatamente. Então a gente sente muito por essas almas que chegam até os médiuns pedindo ajuda, né, que o papel do médium também, nesse período, é um papel que a gente tem que ficar alerta em ler os ensinamentos de Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo e encaminhar essas pessoas, né, para as colônias espirituais para receber tratamento, né, para receber o tratamento adequado. Então, e a espiritualidade tem pedido esse auxílio para que nós, nas orações, né, durante as preces, que a gente faça esses encaminhamentos, esses diálogos de auxílio. E aí você falou desses desencarnes. Eu queria trazer um pouco dessa, para você continuar nessa sua fala, trazer um pouco para contextualizar as pessoas sobre o que a doutrina espírita nos traz sobre a transição planetária. Eu poderia trazer algumas coisinhas? Sim. Pode ser? Olha que interessante. Eu estava até comentando, nesse momento que você tinha caído a sua conexão,
que nós estamos nesse estágio de passagem de um mundo de provas e expiações, ou expiação e prova, para um mundo regenerado. E essa transição planetária, ou seja, o fim de uma era e o início de uma nova era, que foi até o título que nós demos ao nosso encontro, ao nosso bate-papo, né? O ser humano diante da nova era. Quais são esses desafios? O que é que a gente tem que ser? E aí nós tivemos um momento muito ímpar na humanidade recente, estamos tendo ainda oportuno para fazer afiar o machado, ou seja, para nos interiorizarmos, como você disse. E aí eu quero trazer Kardec na obra Gênesis, no capítulo 18, o último capítulo desta obra, tá? E olha que interessante, o título desse capítulo é São Chegados os Tempos. Ou seja, o título foi empregado no tempo presente, o verbo está no presente, mostrando com clareza que aquilo já estava acontecendo. E a primeira edição da Gênesis é datada de 1868, uma obra que este ano completou 152 anos. E aí, olha que interessante, quando lá nesse capítulo, é um capítulo todo dedicado à transição planetária, ele fala assim, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se, na verdade, de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. E aí é interessante que isso está acontecendo no plano material e no plano espiritual. Continua Kardec falando assim, uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoção, sem choro, sem tristeza, sem dor. É o que os espíritos querem dizer com isso. Esse numeral é o item que está composto o item. E aí continua ele que você falou e a gente está vendo muito desencarne. Por incrível que pareça, o nosso país já está em segundo lugar no ranking de casos. E é que nós temos subnotificações. Então, olha que interessante. E aí, os espíritos, por meio de Kardec, nos ampliam a visão desse momento, como de outros na história, como foram as grandes guerras, né, e grandes doenças que você relatou, para que a gente tenha um olhar do mundo espiritual para o mundo material, e não somente um olhar na matéria. Quando ele fala assim, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Na verdade, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso é necessário para um tempo de transição planetária, para que a gente renove. Eu sei que a gente sofre, temos espíritos sofrendo, temos familiares sofrendo, o luto é natural, nós vamos sofrer, mas a gente tem que ter um olhar mais amplo. Nós reencarnamos. E aí continua, para ir concluindo e você continuar a sua fala. Falam assim, as grandes partidas coletivas, e nós estamos tendo isso no nosso planeta neste momento, já tivemos muitas, desde 1868, data da primeira edição desta obra. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, nesse movimento, e nada acontece sem a aprovação de Deus, tudo está nos desígnios de Deus. Temos irmãos que estão desencarnando porque tinham que desencarnar e retornarão depois, reencarnarão, e outros que estão desencarnando que são mais endurecidos, brutos, embrutecidos, mais ignorantes, mais, vamos dizer assim, são furiosos, agressivos, violentos. Esses podem ser, se não aceitarem mudar, poderão ser banidos para outros mundos. E aí, os espíritos falam assim, olha que bonito, está em Obras Póstumas, uma psicografia que Kardec recebeu que aborda isso. Que muitas vezes, nesses tempos, a gente fica olhando os fenômenos da natureza, tipo terremotos, maremotos, com medo que a Terra acabe. E aí, os espíritos dizem assim, meus irmãos, não olheis para o céu em busca de sinais precursores.
Olhai em torno de vós entre os homens. Porque é entre nós que vai ter a mudança, pois o desafio é fazer homens de bem e não somente instruídos. Esse é o grande desafio. E nós estamos tendo essa oportunidade neste momento, igual como com essa parada, muitas cidades mostraram o clima, né, o ambiente, o quanto mudou, o quanto se renovou, o quanto ficou mais limpo. Então, que a gente também possa se renovar. E aí, meu irmão, eu queria só trazer esse preâmbulo, uma pequena amostra do que está na Gênese, desse trecho de Obras Póstumas e dessa mensagem, para lembrar que o desafio da transição planetária somos nós. E às vezes a gente fica pensando que a Terra vai ser destruída, que vai acabar, que vai explodir. E essa pergunta foi feita a Ramatiz, e ele diz que não, meus irmãos, não sejamos ingênuos. O mundo de provas e expiação é o segundo, e o mundo regenerado é o terceiro estágio. Então, nós temos muito ainda como planeta a caminhar. Temos ainda vários estágios. Então, o que tem que acontecer é que nós temos que nos renovarmos. Nós temos que mudarmos. Nós precisamos e estamos tendo uma oportunidade. O sinal do Ivandro caiu. Quem quiser fazer algum comentário, deixar alguma pergunta, fique à vontade. Pessoas amadas e queridas aqui, né? Rangéria, Rosier, velhinho, meu sócio, Jaime, que bom. Quantas pessoas queridas aqui que estão assistindo, a Camila, que bom, muitas pessoas queridas, Marilza, ótimo, Isabelle, muito bom, Rebeca e Mohan, Aline, que legal. Opa, nosso querido Ivandro retornou, vamos convidá-los. E aí, a nossa abordagem aqui vai ser em cima disso. O que é? Para que eu reflita e saiba o que é que eu estou fazendo. Meu irmão, palavras suas, é o seu momento agora. Hein? Tá, ok. Aníbal, quando a gente observa realmente o que traz o Livro dos Espíritos, a Gênese, né, e os demais livros da codificação, geralmente ele vem nos alertando sobre esse período de transição e de regeneração que o planeta Terra vai passar. Divaldo Pereira Franco, ele fala o seguinte: como é que eu sei que os livros hoje psicografados, eles seguem aquilo que Kardec está falando, quando várias mensagens vêm e alcançam a universalização. Era o que Kardec perguntava para os espíritos, né? Por exemplo, ele perguntava: o que é Deus? Aí a maioria dos médiuns respondiam tinha a mesma resposta através dos espíritos. Então, Divaldo Pereira Franco, ele fala isso: se você quiser saber se se uma mensagem é verídica ou não, veja a repetição, a universalização através dos livros. Ultimamente, nós temos muitos livros sobre transição planetária e sobre também determinadas calamidades. O livro Nova Era, que foi psicografado por Bezerra de Menezes, e também, acho que são... esqueci o nome, que era também franciscano, né? Tinha São Francisco e São... Como é o nome dele? Que é até o santo casamenteiro. Santo Antônio? Sim, Santo Antônio de Pádua. Então, eles dois fizeram parte da elaboração desse livro. E ele fala uma coisa importante. Qual é? Que a transição realmente ela veria dessa forma, né? Através de flagelos, através de doenças, através de hecatombes, através de tsunamis, mas também atingiria o nosso índice. Apresentamos quadros de depressão. Ivandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa eu te interromper. Tu tá com Wi-Fi ou tá com redes móveis? Porque teu sinal hoje tá ruim. Naquele dia tava bem melhor. Como é que você tá aí? Você está me escutando agora? Se você tiver no Wi-Fi e puder tirar, seria melhor, porque às vezes rede móvel, por exemplo, eu não estou usando o Wi-Fi aqui, porque o Wi-Fi às vezes dá instabilidade. Deixa eu ver aqui. Quando você olha, eu vou só falar aqui uma coisa. Vamos ver aí, pode falar. Você estava falando do livro aí, psicografia, né?
deixa eu, enquanto ele vê aí, ele me avisa. Eu quero trazer, meus irmãos, para nossa reflexão, já que os Espíritos nos falam que não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, mas em torno de vós, entre os homens, porque vai ser em nós que precisa acontecer essa mudança, tá? Então, o nosso desafio é fazer homens de bem, não somente homens instruídos. Porque muitas vezes a pessoa instruída, ela é instruída intelectualmente, mas lhe falta compaixão. Ela precisa ter compaixão por si e pelo próximo. Ela precisa ter essa compaixão pelo outro. Então, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem, algumas reflexões, alguns trechos, e eu fiz algumas adaptações para que o tempo do verbo ficasse mais adequado para os dias atuais, do livro Opinião Espírita, uma obra mediúnica pelo médium Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem chama-se Examinemos a Nós Mesmos, vem de André Luiz, tá? E eu gostaria de fazer que nós fizéssemos essas reflexões. Tipo, é nosso dever tornar-se progressivamente melhor. Será que eu estou buscando a cada dia me tornar uma pessoa melhor? Nosso querido Ivando chegou novamente, vamos ver aqui. Silvaneide lá de Jaguaretama, grande abraço, né? É nosso dever, Nath lá da Caixa, é nosso dever tornar-se progressivamente melhor. Kardec, inclusive, fala que o objetivo primordial da doutrina espírita é tornar homens melhores. E aí a primeira reflexão que eu gostaria de trazer é assim: testa a paciência. E aí, quando eu me pergunto, eu estou mais calmo, afável e compreensivo? É uma reflexão interessante, porque a gente percebeu, né, relatos de muitos casos de violência doméstica, feminicídio, né, casais que se separaram, casais que o marido ou a esposa não aguentou ficar em casa e foi para o interior, para a casa de outra pessoa, de um familiar. Então, é interessante que a gente faça essas reflexões, testando, por exemplo, a paciência própria. Estou mais calmo, afável, compreensível? É preciso que a gente examine a nós mesmos. Outra reflexão. O nosso querido Ivando hoje não está muito bom o sinal dele, não. Eu vou ver se ele melhora. Ivando, tu está ouvindo? Como é que está aí? Caiu novamente. Outra pergunta que ele pede para que a gente se examine. Pergunta e se questiona com as suas relações na experiência doméstica, aquilo que eu falei antes. Eu conquistei mais alto clima de paz dentro de casa? A minha residência hoje está mais calma? Está mais em paz? Mais, não quer dizer que é só paz. Mas eu tenho mais momentos de paz que momentos de turbulência. E o que é que eu estou fazendo? Ou o que é que eu fiz nesta época, né? Que já que vamos começar a ter atividades externas, o que é que eu fiz para melhorar? Deixa eu ver se o Ivando consegue retomar, né? Hoje o sinal dele não está muito bom. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver como é que fica. Então, olha que interessante. Outra pergunta que André Luiz pede que a gente se questione. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Eu colaboro com mais euforia na seara do Senhor. E aí esse templo doutrinário não é só a igreja que você frequenta, não é a casa espírita, não é nada, não é só isso. Isso é uma parte. Mas na seara do Senhor, na seara de Jesus, na seara de Deus, ou seja, o meu dia a dia, que é no meu trabalho, na escola, na faculdade, na minha lida diária, quando eu estou no trânsito, quando eu estou com outras pessoas, no convívio social, eu colaboro mais, com mais euforia na seara do Senhor, eu sou mais energético, mais eufórico, com mais ímpeto, com mais amor, com mais equilíbrio, inclusive. Com mais equilíbrio. Será que eu consigo isso? Ivando, consegue falar aí? Vamos ver se está certo. Vou Pronto, eu estou te escutando. Agora, o problema é quando conecta, às vezes eu não fico te escutando tão bem. Tá.
Nós não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo legal. Se você quiser continuar nesse formato, vamos ver como é que fica. Se Tá ficar certo. ruim de novo, a gente interrompe. Pode falar. Então, assim, como eu estava falando, né, sobre a questão do livro A Nova Era, que foi psicografado através dos espíritos Dr. Bezerra de Menezes, né, e Santo Antônio de Pádua, eles trabalham sobre essa questão também da gente passar por problemas emocionais, como depressão, ansiedade, né, síndrome do pânico, e muitas vezes também isso está associado à questão do sentimento de culpa, de muitos de nós estarmos encarnados e quando chegamos aqui, trazemos esse sentimento de vidas anteriores. E o que fazer com que a gente retire esses sentimentos está ligado à questão do trabalho no bem. Através do trabalho no amor, que dentro da família, na sociedade, no trabalho, de uma forma geral. Então, é através desse trabalho que nós vamos fazer de tudo para que os débitos passados eles sejam reparados. Porque a última parte que nós temos é a questão da reparação. E, Aníbal, é interessante o seguinte, que a gente trabalhe dentro dessa temática, porque muitos espíritos que estavam encarnados aqui, na Terra, no planeta Terra, estão voltando com sentimento de culpa. E os mentores espirituais vêm nos alertando há muito tempo sobre isso, para que a gente trabalhe com alegria, trabalhe com amor, porque a gente sabe que a natureza, ela não dá saltos, e as pessoas, quando vão para lá, ficam desanimadas porque queriam estar num lugar melhor. E, na verdade, a nossa função, quando estivermos do lado de lá, é refletir sobre o que nós fizemos, sobre o que deixamos de fazer e o que eu posso melhorar ainda. Porque no plano espiritual o trabalho continua. E Né? quantos ajudamos, né? Quantas pessoas conseguimos ajudar? Às vezes a gente fica com uma cobrança muito grande. A gente, às vezes, não trabalha o auto-perdão e fica com um nível de exigência muito alto. Fica buscando fora a, a, a felicidade quando ela está. O estado de completude é algo interior e esse algo de completude interior transmite, transborda, exala para fora e com isso você passa a ser uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que transpira, que transmite a sua imagem, o seu ser passa tudo isso. Muito interessante, Ivandro, muito Pois interessante. é. Continue. Tem uma passagem do Evangelho, né, que chega uma pessoa e pergunta assim, mestre, bom mestre, aí Jesus fala, bom somente Deus. Né? Gente de O que a Deus. gente vê na divindade de Jesus, que ele renega muitas vezes essa divindade quando ele se coloca como filho do homem, ou seja, ele retira a sua divindade para dizer que é igual a nós, de carne e osso. Né? Sim. Porque ele veio com o intuito de quê? De servir. Né? E não só ele, se nós observarmos também Buda, e Gandhi, tantos outros que vieram aqui na Terra, eles vieram com o sentimento de servir. E o espírita, ele tem esse sentimento, né? Ele tem que ter esse sentimento de caridade e de servir realmente ao próximo. Que esse ainda é um desafio em um mundo, em um mundo como o nosso, que é permeado ainda pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Que isso ainda é uma barreira para a nossa evolução espiritual. Porque assim, Aníbal, nós espíritas tentamos colocar em prática esses ensinamentos, mas só que nós Sim. sabemos as dificuldades. Porque muitas vezes a gente quando trabalha a questão de ser bom, muitas vezes as pessoas elas acabam se aproveitando disso, né? E é difícil a gente manter esse equilíbrio, que tantos espíritos, né, nos alertam. Né? É difícil a gente chegar a equilibrar o lado material, espiritual, o lado racional, o lado emocional. Eu acho que o maior desafio nessa época de transição é a busca desse equilíbrio, da nossa educação mediúnica, né? E aí, Ivandro, é interessante, só para falar aqui quem está chegando agora. Nós, como a gente colocou lá no convite, a gente está conversando com o Ivandro Amâncio, né? O Ivandro, ele está na cidade do interior
e hoje o sinal dele não está tão bom. Estamos ouvindo, ele já saiu aqui, já caiu o sinal dele umas 3 vezes, e aí por isso que a gente está sem imagem. Mas o que ele nos está trazendo, a contribuição com as suas palavras, né, tem nos ajudado muito, embora não estejamos podendo ver o seu rosto. E isso é interessante porque o quanto a gente precisa ter essa clareza, e a gente até abordou isso da vez passada, a importância de cada um de nós ter um propósito. A vida tem que fazer sentido. E quando eu tenho esse propósito, isso é que me traz a felicidade. Eu não preciso ficar esperando o aplauso dos outros. Ficar esperando que as pessoas digam, olha que coisa boa, isso é muito bom, isso é importante. Não precisa disso. Você tem que fazer porque você sente o desejo e a vontade de fazer, porque você acredita no que está fazendo. Conforme é aquilo que a gente colocou até há pouco, né? Aqui tá, investiga as tuas atividades que lhe competem no templo doutrinário. Eu colaboro com mais euforia na seara do Senhor, e esse templo doutrinário é o meu ser, é o meu corpo, a minha morada espiritual. Não é aquela coisa de tijolo, a igreja, o templo, a casa espírita. Não é só isso. Eu já comentei aqui anteriormente. É tudo. E aí me permita só avançar um pouquinho mais aqui, aí você traz novamente as suas contribuições, tá? Fala-nos ainda, André Luiz. Observa-se nas manifestações perante os amigos. Então, ele pede que eu me observe. Eu trago o evangelho mais vivo nas minhas atitudes. Olha que interessante. Esse evangelho mais vivo não é nas minhas palavras. Não é trazendo o discurso, pregando, sendo pregador. Mas sim, praticando isso que você falou de Jesus, de Gandhi, né? Temos Madre Teresa, Francisco de Assis, tantos, né? Confúcio, Lao Tse, tantos. Buda, o evangelho está mais vivo nas minhas atitudes, no meu dia a dia, na minha prática, no meu ser. Porque é tão interessante que mesmo em silêncio, nós somos observados pelos espíritos e pelos encarnados, né? Pelos seres desencarnados e pelos encarnados. Nós somos observados, não precisamos falar muito. Aquele que fala muito é igual a carroça vazia, faz muito barulho. Mas aquele que tem conteúdo, cada palavra sua, por menor que seja, ou por pouco que seja, tem conteúdo. Tem conteúdo. E aí, eu queria só adiantar mais um, e aí passo para você, Ivan, porque está sendo muito interessante suas contribuições. Olha que interessante quando ele pede que a gente também se examine. E aí eu gostaria muito que a gente se observasse como eu entrei antes desse distanciamento social e como eu estou nesse momento, como é que eu vou sair? Eu estou usando mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha, ou seja, eu estou sendo menos possessivo, menos orgulhoso, menos egoísta, eu estou mais interdependente, ou seja, eu dependo dos outros e os outros também dependem de mim. Como é que eu estou? Como é que estão as minhas frases? Só que isso eu preciso me perceber. Eu preciso observar como é que está meu dia. Eu preciso vigiar. E aí, Wando, o que é que você pode nos trazer mais aí? Dr. Bezerra de Menezes, ele fala em um dos seus livros que a experiência ela é tratada através de erros e acertos. Emmanuel fala, o importante de cair é se levantar. Tá? Chico Xavier fala que a gente não pode voltar atrás e fazer um começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Tá? Então, outro desafio para essa transição que nós estamos passando é saber que nós temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, as nossas potencialidades divinas também, e através desse conhecimento é que eu posso lidar melhor com as minhas imperfeições e saber que o progresso ele é gradual, não é? Por isso que o nome é progresso, não é? Então ele tem que ser trabalhado de uma forma que eu não fique me cobrando, que eu não fique dizendo assim, não, eu sou melhor porque eu conheço, eu tenho um determinado conhecimento. Não. O que a gente tem que fazer nesse exato momento é olhar para nós mesmos, se perguntar
Porque tudo o que está de divino está na nossa consciência. Os espíritos perguntam a Kardec, onde estão as leis divinas? Estão na nossa consciência. Né? Um exemplo, você contou uma história, estou lembrando agora de uma determinada história também, de uma pessoa que estava praticando determinado ato, e quando ele chega através de Jesus, ele fala, Senhor, eu fui para um umbral, né? Mas eu fiz tudo aquilo porque eu não sabia. E Jesus fala, filho, se você soubesse que aquilo que você estava fazendo, né, traria prejuízo para você e para ele, você não estaria nessa situação. Né? Você fala que não sabia pelo conhecimento, mas tudo está gravado na sua consciência. Né? Então, não tem desculpas quando você ficar de frente a frente com a sua consciência. Não tem como fugir disso, né? E nós temos essa tendência, né, de amenizar, de passar a mão, conosco mesmo. Nós somos muito, julgamos demais o outro, mas com a gente queremos com decedência, né? Exatamente. Isso é muito Então, interessante. porque tudo nós temos responsabilidade. Como você falou em relação à questão do casamento, né? Ah, porque eu me divorciei, o outro que errou, sim, mas os dois erraram. Né? E se errou, tente não cometer aqueles mesmos erros que você cometeu naquele relacionamento. Tente se melhorar. Porque se a gente ficar sempre colocando a culpa no outro, a gente nunca vai ser feliz. Porque tudo tem a nossa responsabilidade. Né? Tudo tem coisas que eu posso estar trabalhando para que eu possa me melhorar. Não é somente o outro. Né? Então, É interessante o que você está falando. E Confúcio fala uma questão interessante. O inimigo não é o outro. O inimigo é meu apego. O inimigo é o meu egoísmo. O inimigo é o meu orgulho. O inimigo sou eu. E quando eu trabalho isso, eu encontro formas de agregar. Né? Tanto é que quando a gente vai trabalhando e vai se tornando uma pessoa melhor, as pessoas, quando nos vê, querem a gente perto delas, né? Porque sentem essa sintonia, sentem que no nosso coração vibra a questão do bem. Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando daqui por diante, né? Porque essa é uma energia que nos traz, que transborda, né? A Kelma está lembrando aqui, no processo de individuação, quanto mais avançamos, mais nos abrimos para o mundo. É a mais pura verdade. Isso é muito interessante. Por exemplo, ontem eu assisti a um filme no YouTube, que foi liberado, chamado Batalha Interior. Estou até colocando ele aqui. E ele é um caso em que um casal perde um filho num acidente e eles começam a ter um conflito no relacionamento. E como o filme busca trazer a batalha interior, ele traz a mente e o coração. Só que o coração ele é muito forte, né? O sentimento é esse que Jesus trazia muito quando ele fala bem-aventurados que têm puro coração. E aí a parte do intelecto, lá ele é representado pela lembrança, pela mente, pela consciência, pelas emoções e pela vontade. Esses outros seres representam todo o nosso intelecto e há todo um embate, todo um diálogo dentro desse ser, tentando lidar com as dificuldades que ele está passando, a perda da filha, a dificuldade no relacionamento, a provável perda do emprego. E aí é interessante o diálogo, né? As emoções ficando extremamente nervosa, e acontece isso com a gente, a mente se sabotando, e às vezes ela sendo o intelecto, a vontade, a consciência, é isso que você trouxe. É um filme bem interessante, eu deixei aí o título. E é interessante, Ivandro, que você falou, por exemplo, Gandhi fala que se todos os livros espirituais, né, forem queimados, mas restar o Sermão do Monte, tudo está salvo, porque no Sermão do Monte, essa semana eu recebi um pequeno vídeo de 12 minutos, não era o conteúdo completo, mas me trouxe uma pérola muito valiosa, a qual eu vou pesquisar mais, uma palestra do Simão Pedro. Na verdade, uma entrevista com, eu não estou lembrado agora a pessoa que está com ele, mas o Simão Pedro falando sobre as bem-aventuranças, baseado num livro
de um teólogo que ele leu, e ele fala de que são degraus, são estágios. Para que eu vá para a segunda bem-aventurança, que é um código de felicidade, eu tenho que ter cumprido ou suprido a minha necessidade e evolução do primeiro degrau. E a cada degrau você vai evoluindo para ir ficando, se tornando mais feliz, porque a felicidade ela não vem de fora, ela vem de dentro, né? A gente sabe disso. Então isso é interessante, porque nos lembra André Luiz, e ele pede que a gente observe isso. Nesse exame que a gente faça a nós mesmos. Ele sugere até que a cada 3 anos eu faça uma nova revisão disso. Eu sugiro que a cada ano novo, ou a cada aniversário, né, ele pergunta assim, ele nos questiona, meus instantes de tristeza ou de cólera, ou seja, de raiva, estão presentemente mais raros? Será? E outra coisa, olha que outra coisa interessante que ele coloca para reflexão, e é muito oportuno para os dias atuais. Não estou dizendo que a gente não vá sentir a dor, não. Mas como é que eu estou lidando diante da dor? O que é que eu estou aprendendo com ela? Eu entendo melhor a função da dor, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da resignação, né? Nos fala da misericórdia com relação ao outro. Tudo isso é muito importante. Diga aí, Wanda. Eu vou falar de isso. Isso aconteceu hoje. Eu fui para o sítio. Olha que legal. Eu fui para o sítio com meu pai hoje, né? Lá ele tem as criações dele de gado, tem a plantação dele, né? Eu fui ajudá-lo hoje, né? Aí na volta, quando foi, ele disse assim, pai, eu tenho uma live com o meu irmão Aníbal e tudo, vamos sair um pouquinho mais cedo. Aí choveu, Aníbal, e o carro ficou atolado. Era 6 horas, e a gente não conseguia tirar o carro. Aí meu pai agoniou, né? Disse, rapaz, o meu avô, pai dele, né? A casa é vizinha, ele ia se preocupar, porque a gente estava demorando de chegar. Aí eu disse assim, pai, vamos ter paciência que nós vamos tirar isso daqui. Aí nós pegamos as ferramentas e começamos a cavar. Tentamos umas 10 vezes, o carro não saía, né? Aí teve uma hora que eu resolvi fazer o seguinte, não, eu vou ajudar ele aqui, a gente vai pegar aqui uma alavanca e começamos a tirar a terra. E nesse momento eu comecei a fazer uma oração silenciosa. Foi que na hora que o carro começou a sair. E eu cheguei a tempo de fazer a live contigo, né? Olha que legal. E esse ensinamento, assim, ele se desesperou e tudo, eu falava assim, olha, quando a gente está passando por determinado problema, não adianta se afobar, se desesperar, é ter paciência. Né? Lembra lá do Evangelho que fala, né? Que a dor é uma bênção, né? Que vem do céu. E por isso que a gente tem que exercitar essa por exemplo, né? Porque tem mais bênçãos. Tem mais bênçãos vindo quando a gente olha para o céu do que quando nós olhamos para a terra. Esse ensinamento também dos espíritos é perfeito, né? É muito importante, é muito importante. Então tudo isso, né, que a gente está conversando é para que esse novo ser humano, diante dessa nova era, ele se renove, ele mude, ele reflita, porque mais e mais, não sendo apocalíptico, mas mais e mais ocorrências vão se dar para que nós possamos passar para um mundo regenerado. E é interessante que os espíritos nos ensinam uma coisa fantástica, sutil. Ele diz assim, esse ponto de mudança depende de nós, do nosso livre-arbítrio individual e do livre-arbítrio coletivo. Olha que interessante isso. A sutileza dos nossos pensamentos afeta o magnetismo da Terra. Sim. Então, quando nós estamos mais rebeldes, mais revoltados, mais inquietos, mais agitados, nós nem conseguimos pensar direito. Eu preciso muitas vezes me silenciar para encontrar respostas. E essas respostas muitas vezes estão dentro de mim, eu posso perceber no meu entorno e eu recebo a contribuição também dos espíritos. Isso é fantástico. Isso é interessante, o silêncio permite isso. Exatamente. Então, André Luiz pergunta, eu estou entendendo melhor a função da dor, que é um ensinamento? Ele pergunta ainda, para que eu reflita, para que eu me examine, eu auxilio aos necessitados com mais abnegação? Será que eu estou fazendo isso? Porque é disso que nós precisamos
nesse mundo. E olha outra coisa que você trouxe, por exemplo, agora nós estamos com dificuldade, o seu sinal hoje não está tão bom. Você está sem imagem, Evandro, mas o conteúdo que você está passando está muito rico. E aí o André Luiz pergunta, minha fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Não é a fé cega, é a fé raciocinada. Diga lá, meu irmão. Pois é a questão da fé interessante, que lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar várias respostas dos Espíritos. O que é que vai fazer com que a gente passe por problemas, por provações, por expiações? Como é que a gente pode trabalhar essa questão para não entrarmos na loucura ou cometermos o suicídio? Ele fala sobre a questão da fé na vida futura. Né? E Kardec, quando ele está escrevendo o Livro dos Espíritos, né, lá nas Instruções dos Espíritos fala que quando nós olhamos para a vida futura, vem espinhos ao nosso encontro, mas nós saímos quase sem nenhum tipo de ferimento, porque sabemos que vai passar. Né? Então, assim, e quando nós escolhemos sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos apóstolos e trabalhar dentro desse universo da seara dele, nós vamos enfrentar muitas coisas, porque Jesus, ele passou por várias provações, e o bom de Jesus é que o que ele falou, ele colocou, né, em prova, em ação, através da sua crucificação. Imagine você ser cuspido, você ser maltratado, você ser xingado, você ser colocado para baixo e mesmo assim crucificado, né, desidratado, passando fome, humilhação e falar para o Pai para perdoá-los porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É um sentimento altruísta enorme. Né? Ivandro, é interessante isso que você está falando, me remeteu, né? Por exemplo, o que é que Jesus fez quando precedeu o início da sua missão, né, dos 30 aos 33 anos? Ele passou 40 dias no deserto. E o deserto, o quanto ele é importante, porque a gente precisa desses momentos de interiorização. E o quanto ele foi tentado, porque muitas vezes essas tentações, não no caso dele, que era um espírito superior, mas essas tentações estão dentro de nós. E quando ele sabia, você falou aí da crucificação, na véspera, né, ele foi lá para o jardim de Getsêmani e foi orar, foi silenciar-se para ouvir a palavra do Senhor. Ele pediu, inclusive, que os apóstolos, que alguns deles ele chamou, orassem por ele naquele momento de aflição, momento de dificuldade, momento de partida, momento em que ele ia ser muito judiado, muito humilhado. E não é fácil para nenhum de nós passar por isso. Não é fácil. Então, esses momentos, muitas vezes, eles nos fortalecem, eles nos enriquecem. Então, esse momento que a gente está passando, a gente sabe que a gente tem que respeitar o momento do outro, né? Alguns vão sair, como eu já comentei, mais agravados, outros não vão mudar em nada, mas muita gente pode aproveitar essa oportunidade e se renovar. Diga lá, meu irmão. E também... Nós estamos aí com 5 minutos, viu? Também, 5 assim, minutos. Uma das formas da gente ficar mais próximo de Deus e ter 100% do amor dele é sermos realmente gratos. Às vezes, quando eu estou reclamando muito da vida, o que é que eu faço? Quando eu vejo um sofrimento, uma provação, eu paro e falo, Senhor, eu sei que o Senhor está me ensinando, eu sei que o Senhor está me provando e eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Receba, assim, a minha gratidão. Então, quando nós agradecemos, nos conectamos diretamente com Deus. Né? E essa forma de agradecer, ela faz com que sintamos Deus no coração e Ele nos aproxima. Porque não é querer aquilo que me falta, mas agradecer aquilo que eu tenho. Né? E se for realmente para ter aquilo que eu quero, virá. Se não vai vir aquilo que vai, às vezes, atrapalhar a minha evolução enquanto espírito. Às vezes a gente fica buscando coisas supérfluas e o importante, às vezes, está na casa dos nossos pais, né? Está bem próximo de nós. Quando a Teresa pergunta para ela, o que é que a senhora gostaria de falar em relação
o prêmio Nobel da Paz, eles vão para casa e amem e cuidem das suas famílias, né? E o próximo que nós estamos fazendo isso agora, né? Exatamente. Tendo que ficar mais dentro de casa. O próximo Tivemos. o mais próximo do próximo é a nossa família, não é? É a primeira célula social. Exatamente. Primeiro núcleo. E são essas pessoas que, até mesmo em vidas passadas, Deus nos outorgou novamente a oportunidade de aprendermos com elas, né? E de evoluirmos juntamente com elas. É isso? Exatamente. E de repararmos faltas também que possamos ter feito, né? Sim. Possamos ter feito. E aí, olha que legal, o nosso querido André Luiz, ele nos lembra assim: eu tenho os verbos mais indulgentes, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. E eu acho assim, os verbos, porque verbo é uma partícula da língua que significa ação. Então, o meu agir, o meu dia a dia, né, tem sido mais indulgente. Uhum. Eu tenho me trabalhado mais perante o outro e as minhas mãos mais abençoadoras, né? Ou seja, acolhendo o outro, e nesse momento estamos precisando de muito acolhimento, estamos precisando de muito auxílio. Tem muita gente precisando aí de uma palavra, de um bem material, de um conforto, de uma oração, de uma prece. Então, essas reflexões que André Luiz nos presenteia, ela é muito oportuna para que nós possamos fazer no nosso dia a dia, principalmente nesse momento. Porque esse ser humano na nova era, ele não é exclusivo do espírita, é para todos nós. É para todos nós. Diga lá, Evandro. Como o André Luiz fala, né? Toda forma de servir é uma bênção, né? Sim. Tudo que vamos fazer em relação a outro e a nós mesmos, se está direcionado ao bem, vai ser nosso advogado em todo lugar, como também fala Francisco Cândido Xavier. Então, assim, os braços... As ações são mais importantes do que as palavras, né? As ações, Exatamente. do que as preces, Então, às vezes. como a questão do servir, como Chico Xavier fala, né? Perguntaram para o Chico, Chico, por que tu fica beijando todas as mãos das pessoas? Ele fala, meu filho, é porque eu não posso beijar os pés. Olha aí o significado, né, realmente da palavra. Realmente era um grande servo, né, o nosso querido Chico. Não, e você falou de Chico, eu me lembro agora de Jesus, na Santa Ceia. Aquele momento em que estão os apóstolos discutindo para ver qual deles ia ser o líder, alguns dos apóstolos, né, uma parte. Quando Jesus se aproxima e ouve, ele vê assim um burburinho e vê essa discussão, ele se levanta, pega uma bacia, bota água, pega uma toalha e vai lavar os pés. Ele fez isso, mostrando essa liderança servidora. O quanto isso é importante. Então, quando eu tenho o evangelho, e aí é a última reflexão que eu queria trazer de André Luiz, quando ele diz assim, alegria é evangelho no coração. E eu estou de fato mais alegre e feliz intimamente, porque não adianta, se eu procurar alegria e essa felicidade fora, ela é efêmera, ela se perde. Então, alegria é evangelho no coração. E evangelho é ação. Estou de fato mais alegre e feliz ultimamente? Temos aí 2 minutos, meu querido. Pois é, então assim, são exemplos, né, como o próprio Jesus, como nós já falamos aqui, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, o próprio Divaldo Franco, né, que o filme dele trouxe realmente muitas contribuições para que nós possamos refletir também nesse momento de pandemia. Então, todos esses ensinamentos que os Espíritos nos proporcionam é para que a gente, a cada dia, sejamos sempre pessoas melhores, melhores do que ontem, melhores do que hoje, e assim possamos, em qualquer momento, né, por mais que às vezes a gente esteja sozinho, que estejamos sozinhos, mas com a presença sempre de Deus. E essa solidão, ela não... Fiquemos até em paz, fiquemos mais leve, né? Tudo isso é saudável. Deus quer que a gente fique bem, né? Fique bem. É muito interessante esse filme Batalha Interior, porque ele aborda isso, as emoções, a mente, né? O raciocínio, a autossabotagem, uma série de coisas. O que a gente vê, o fim, né? Tudo aquilo que ocorre são questões para que a gente possa crescer, são bênçãos, né?
Legal. Não há nada Ivando, desculpa, é porque faltam 15 segundos. E assim, eu queria só agradecer a sua presença, 10 segundos. Deixar aí o blog entre nós, onde a gente colocou artigos recentemente, e os vídeos, ultimamente, que a gente andou fazendo. Um grande abraço, meu irmão.